Se você recebesse um alerta, né, de uma tempestade severa com granizo, o que você faz se você está na sua casa? Primeira coisa é rezar, né? Eu acho. Minha mãe fazia Cruzar as facas, né? Isso, a cruz de sal, né? Eu ia ligar pra minha avó, né? Pra ela fazer alguma coisa. Isso, tem um machado também no chão. Será que essa é a melhor alternativa? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Fala Mais, recebendo novamente uma personalidade, uma pessoa aqui da nossa região oeste, para bater um papo com a gente. Jonathan? Vamos receber hoje o Luciano Peri. Luciano, que é coordenador regional da Defesa Civil de Xanxerê, que abrange vários municípios, né? São 20 municípios? 20 municípios. Em toda a regional, Peri? Isso, são 14 da mais, 6 da Menor Oeste. A regional já foi maior, né? Ela compreendia 29 municípios dentro da região. E as regionais da Defesa Civil, elas foram criadas, né? Através de um processo que eu posso dizer assim, Santa Catarina vive em 2008 uma das maiores tragédias enfrentadas a nível de Brasil. E quando esse processo acontece em Santa Catarina, se entendeu que aquela resposta ela precisava ser cada vez melhorada e mais do que isso, né? Quando você passa por uma grande dificuldade, você tem duas ações, né? Ou você senta e chora, ou você aprende e melhora. Sim. E o estado catarinense ele é um estado magnífico, né? Então, baseado nisso, a partir do ano de 2012, se cria uma estrutura de defesa civil e essa estrutura cria as regionais de defesa civil, que depois elas têm um papel importante dentro do contexto social. Pois é, o Peri está já há uma década, né, então, à frente da Defesa Civil, né? Mas voltando um pouquinho lá atrás, né, Peri? A tua formação de início é como bombeiro militar, né? Você entrou na área de defesa, assim, digamos assim, né? Na área de servir a população, de servir a comunidade, atuando no Corpo de Bombeiros, né? Eu entro ainda na Polícia Militar. Então, foi policial militar. Isso, com grande garbo eu falo, né? Minha turma é de 1997, 98, é a turma da Polícia Militar. Então, minha formação inicial é policial militar. Então, soldado da Polícia Militar, eu entrei na carreira, né, como soldado, e dentro desse contexto a gente teve a formação e eu sempre tive um afinco muito pelas áreas, né, principalmente da gestão. E no início lá eu queria fazer química, mas não deu certo e acabei fazendo geografia. Então eu sou formado em geografia, licenciado, bacharelado, e a geografia foi um dos fatores que me trouxe... Agora tem tudo a ver, né, com a defesa civil. Exatamente. E é uma das áreas da qual, né, quando eu comecei a fazer o curso de geografia, eu estava ainda na Polícia Militar, e me recordo que tinha um professor que falava assim, cara, a geografia ela te revela para o mundo. Eu falei, como isso? O que é isso, né? E hoje eu entendo, né, porque hoje nós vivemos geografia em todos os contextos, né? E te revela o mundo também, né? Exatamente. Essa revelação, né, que hoje a gente tem visualizado, né? E aí a Polícia Militar fez com que a gente tivesse, né, também uma preparação na gestão do desastre. Isso é importante dizer. A Polícia Militar, dentro do processo de resposta aos desastres, na questão de gestão de crise, a Polícia Militar também trabalha. Então eu aprendi muito nisso. E aí, em determinado momento, eu recebi o convite para vir trabalhar o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Na época, né, era o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, porque não havia ainda uma separação. Hoje, o Corpo de Bombeiros tem a divisão política administrativa, né? Então, ele se emancipou da Polícia Militar há cerca, acho que de 15, 16 anos atrás. E nessa passada, né, um pouco antes disso, eu recebi o convite de um comandante nosso da época e fui trabalhar na unidade de Xanxerê, né? Recebi o convite, estava trabalhando na 4ª Companhia e fui trabalhar na Companhia de Bombeiros. Para ingressar nos Bombeiros Militares, então não precisou fazer, foi só através... Não precisou de um novo concurso, não precisou. Migrou da PM para os bombeiros. Como estava ainda, né, essa condição, como era o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a gente não teve esse processo. Eu tive um estágio de adaptação, via de regra um estágio bastante pesado, né, porque você sai de uma visão de policiamento, né, de uma ação definida para prevenção no contexto, né, policial militar, e você vem para um contexto exatamente de preparação, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, resgate e salvamento. E no início,
início, assim, o desafio foi muito grande. O estágio, que foi um estágio de aproximadamente 60 dias, me deu um norte. E eu digo para vocês, o primeiro ano de bombeiro, eu gosto muito de ler, né? Então eu papirei muito e busquei muitas informações, muita capacitação. Por quê? Porque quando você sai de um local e vai para um outro, né? Existe uma questão de demanda. E eu tenho, né? Eu brinco, eu tenho um defeito, buscar sempre ser perfeccionista nisso. Então a lida, né, de bombeiro não é uma lida fácil, não é uma lida simples. Até porque você trabalha com vidas, né? Você trabalha com pessoas. E dentro, né, de um dos meus propósitos de vida era sempre atender as pessoas como eu gostaria de ser atendido. Se você tiver isso na tua mente, né, com certeza você vai atender bem o cidadão que está lá, você vai atender bem a pessoa que está lá. Por quê? Porque caso acontecesse um acidente, eu gostaria de ser atendido dessa forma. Então isso que me fez com que eu buscasse essa capacitação. E nesse viés, né, nesse meio termo, eu acho as ações de defesa civil. E aí acontece, né, o desastre de 2008, a gente trabalhou no desastre de 2008. Que foi as chuvas de Blumenau? Foram as chuvas intensas no Vale do Itajaí, a gente diz que são as chuvas que pegaram o vale, mas o Blumenau foi um dos municípios atingidos. A gente trabalhou um período em Ilhota, em Brusque, em Blumenau. Você estava nos bombeiros ainda, né? Isso, nós estávamos na corporação do Corpo de Bombeiros e fomos acionados, né? O estado todo foi acionado para apoiar. Em Xanxerê você estava trabalhando? Eu estava trabalhando em Xanxerê naquela época. Ainda estava em Xanxerê, não tinha ido para São Domingos. E aí foram acionados como suporte lá para trabalhar no... Isso, porque em Xanxerê, né, existe uma equipe hoje, né? É uma das referências a nível de Brasil e a nível, dá para se dizer, de América Latina, né? Na questão de cães. Então, naquele momento, né, nós tínhamos uma linha de trabalho com os cães de busca. Um trabalho que começou, né? E aí o Coronel Parisotto foi um dos iniciadores desse processo. Na Polícia Militar eu comecei com os cães de busca, né? Para o faro de droga. E depois, quando se vem para o Corpo de Bombeiros, também esse trabalho continua, mas daí para busca e resgate. E como já tinha alguns cães capacitados, e aí havia uma expertise inicial disso, né, a equipe foi acionada para apoiar esse evento, que eu digo assim, foi um dos eventos mais danosos que a gente teve em Santa Catarina. Não vou dizer de Brasil, porque agora o último evento, né, que vem acontecendo em Petrópolis, né. Tivemos tantos outros também com as barragens lá. Exato, exatamente. E aí, quando você pensa nisso, esses não serão os únicos, tá? Sim. O que vem mostrando os levantamentos, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas os próximos 10 anos são 10 anos muito preocupantes para as ações de proteção e defesa civil. Eu vejo essa questão da defesa civil com as preventivas da mesma forma de, por exemplo, quando acontece algum acidente aéreo, citando esse exemplo. Porque você aprende com aquele erro para nunca mais acontecer nada semelhante, né? Eu acredito que esses tenha sido um divisor de águas, né? Como tu disse, lá em 2008. E com aquelas situações se aprendeu muito, né? Para prevenir novas... São exemplos, né? Os exemplos que acontecem de forma trágica muitas vezes, né? Acabam trazendo ensinamentos também, né, Peri, para que seja aperfeiçoada a prevenção, enfim, todas as medidas aí necessárias para se evitar que a tragédia se repita, né? Para que você tenha uma ideia, esse aprendizado, Santa Catarina desenvolveu um curso que se chama o curso de Intervenções em Áreas Deslizadas. Foi o primeiro do Brasil, né? Depois Minas Gerais também desenvolveu. E a gente trabalhou junto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde capacitou a Força Nacional nesse tipo de ação. Por quê? Porque Santa Catarina se tornou uma referência a nível de Brasil, baseado em 2008, quando a gente enfrentou todas as dificuldades possíveis. E aí você imagina, você trabalhar num local onde que você tem solo extremamente, né, liquefeito, ou seja, barro, onde que quando você pisa ele afunda até a cintura. Como é que você coloca uma pessoa a trabalhar nisso? Qual o risco dessas pessoas que estão trabalhando ali? Você tem que pensar na segurança da sua equipe. Então, existe uma metodologia. E aí que entra a área da geografia, né? Então, quando a gente fala lá, né, toda a questão do contexto de solo, né, o tipo de solo, para que você tenha uma ideia, dependendo do tipo do solo, 1 metro cúbico de solo, ele passa de 2 toneladas.
E daí o cara pensa, tá, mas o que é 1 metro? 1 metro por 1 metro por 1 metro? É pequeno, sim, né? Muito denso, né? Exatamente. Então, dependendo da situação, né? Mas caiu 1 metro de solo. 1 metro de solo mata qualquer pessoa. Então, para que você veja, né, a qualidade que teve que ser descrito, e aí o curso, né, ele se torna um curso onde que os nossos homens são capacitados, os nossos homens, né, os nossos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros são capacitados, e depois ele começa a ser expandido para outras instituições que verificaram a necessidade. E hoje, né, as técnicas que são utilizadas são técnicas utilizadas no Brasil inteiro, que foram aperfeiçoadas, que foram verificadas, que foram entendidas, né? Porque nada melhor, como você falou, né, Jonathan? Você sofreu, você passou na pele. Você sabe o que é isso, né? Eu dou um exemplo. Qual a melhor bota para você trabalhar numa situação dessas? O cara dizia, não, uma bota com cadarço, não uma bota com elástico, a bota não sei o que lá. Cara, existe uma tecnologia hoje que a gente tem que colocar um neoprene e uma estrutura onde que você tem uma segurança desse teu pé, para que ele não seja perfurado, ele não seja cortado e que não fique preso a bota do barro. Sim. Então parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão básica, mas são ações que você precisa pensar. E aí você entra desde a questão do trabalho, né? Quando você vai fazer a busca da pessoa, então você chega numa pessoa, você precisa fazer, né, uma escavação. E essa escavação, ela precisa ser um ponto seguro. Ela precisa ser um ponto onde que você faz o que a gente chama de escoramento, para que você possa fazer o resgate dessa pessoa, né, desse corpo, que muitas vezes, né, já está em óbito, e tem que colocar em menor risco a equipe que está trabalhando. Sim, porque pode acontecer um novo acidente ali e gerar mais vítimas, né, Peri? Então, é uma situação assim, de onde que vieram esses ensinamentos, esse aprendizado que a Defesa Civil foi... Onde é que buscou? Assim, teve parâmetro em outros países, teve... foi um aprendizado orgânico com os fatos que iam acontecendo? Existe um aprendizado orgânico, sim. Existe um aprendizado que foi, né, trabalhado. E aí eu vou falar primeiro do Corpo de Bombeiros, né? Então o Corpo de Bombeiros tem hoje homens, né, profissionais de alta qualidade que entenderam, visualizaram e começaram a ter essa visualização. E também nós temos um aprendizado que deve ser lembrado dentro da América Latina. Então hoje nós temos riscos, né? Países como o Chile sofre com esse tipo de situação. Países como a Colômbia, como o México, como a Argentina, sofre com esse tipo de situação. E se a gente for para outros, né, outros estados, para outros países fora da América Latina, então a gente começa a ter o padrão japonês, que aí é o padrão JICA, né? Eles têm um know-how muito maior, né? Tem terremoto, tem tsunami, né? Então... Exato. E há muito mais tempo que se trabalha também, eu acho, essa questão da defesa civil, né? Mas eles trabalham muito a questão de prevenção. Para vocês terem uma ideia, no Japão não tem defesa civil, tá? Sim. No Japão tem toda a estrutura que é voltada à prevenção de desastre, quando eles acontecem, a resposta aos desastres. Então isso é uma coisa bem interessante. E aí, se a gente falar norte-americano, a gente fala da FEMA, né? Que aí é uma estrutura exatamente preparada para a resposta. E aí hoje a gente tem algumas estruturas chamadas humanitárias, como a USAID, né, que tem um birô, inclusive, que se trabalha com alguns cursos direcionados a isso. Então você começa a pegar essas expertises. Só que essas expertises elas não podem ser pegadas e colocadas direto aqui. Tem que porque adaptar. Exatamente. E mais do que adaptar, você tem que ver se ela funciona realmente. Pelo tipo do solo, pelo tipo do material, pelo tipo do equipamento e por várias considerações que a gente tem na nossa característica de Brasil. Então, muitas vezes a tecnologia que funcionava no sul não funcionava tão bem no norte. País continental, né? Exatamente. Então, essa é uma diferença que tem que ser entendida e tem que ser especializado. Por quê? Porque não é tão simples se falar na questão de resgate. Então, esse processo de você dar um parâmetro, de você definir uma contextualização propriamente dito, de confeccionar um curso que atendesse essas demandas. E daí, quando a gente começou a colocar no curso, pense, né? Você vai trabalhar no barro, você vai trabalhar na lama, você vai trabalhar no deslizamento, que esse é o primeiro processo, ainda falando bombeiro. Não estou falando ainda defesa civil, né? E aí dentro do processo a gente chegou no momento que nós precisamos ter uma matéria de carpintaria. E o cara pensa, o que é isso? Carpintaria, serrar madeira, pregar madeira, cortar madeira, porque parece coisas tão simples, mas nós tínhamos algumas pessoas que me faziam curso que não tinham essas habilidades. Então você vê a complexidade que você trabalhar isso. Mas por que eu trabalho carpintaria? Para poder fazer o escoramento adequado e não colocar o nosso homem em risco, o nosso bombeiro que está fazendo o resgate lá. Então são vários condicionantes que fizeram com que o curso tivesse uma qualidade e mais do que isso, né? Aquela expertise que foi pegada em
2008, ela começa a ser utilizada em 2010, em 2012, que novamente surge outros desastres, né? E aí a estrutura de defesa civil, né, que era um departamento de defesa civil a nível de Estado, ela vem a ser uma Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. Teve uma evolução muito grande, assim, um período curto, né? 10, 15 anos atrás, assim, a Defesa Civil, ela evoluiu de uma forma muito significativa, né, Peri? Isso foi fruto, dá para se dizer assim, dos desastres, né? Da necessidade sentida na pele, realmente, de ter um órgão atuante, preparado, cada vez mais capacitado para atuar nesse tipo de situação, né? Exato. Segundo o Banco Mundial, olha o número, né? Santa Catarina é o terceiro estado do país que mais sofre com os desastres. Nós estamos atrás de Minas, que tem 2,5 vezes quase a nossa população. Estamos atrás do Rio Grande do Sul, que tem quase 2 vezes a nossa população. E não só questão de população, mas de tamanho territorial também, né? Extensão territorial, exatamente. É isso que nós vamos falar. Estado bem pequeno, né? Nós somos Catarina um estado pequeno, né? E se você colocar em danos per capita, Santa Catarina é o primeiro estado, né, da federação que mais teve danos e prejuízos de forma per capita em decorrência dos desastres. Ou seja, nós somos um estado pequeno, mas somos um estado onde que nós temos uma condição industrializada maior, nós temos a questão econômica bastante grande. E isso faz com que, quando aconteça um desastre, ele afeta de forma bastante grande e o prejuízo, consequentemente, é maior. Sim. Então, você veja, nós temos que entender isso. E entendendo esse processo, que há uma estrutura por parte, né, do governo do estado, dizendo o seguinte: sim, eu tenho um problema, então o que eu vou fazer? Eu vou estruturar, né, a Secretaria de Defesa Civil para que a gente possa ter uma ação. E aí vem os dois contextos. Primeiro, prevenção, e depois a questão da resposta ao desastre. Porque no primeiro momento as pessoas pensam: o que é defesa civil? Defesa civil é somente quando acontece o desastre. Não. Mais de 70% das ações de defesa civil, elas são voltadas na parte preventiva. Então é uma coisa que não é vista, né? O trabalho de formiguinha. Sim. E como filosofia, o verdadeiro sentido de existir o órgão é esse, né? É o preventivo. É o preventivo, né? Para que não se aconteçam as situações trágicas, né, Peri? Exato. E aí tem um estudo da ONU que traz o seguinte, assim: para cada $1 gasto em prevenção, você economiza 8 em reconstrução, né? Era 7, agora o valor foi atualizado para $8. Então você entende, assim, é uma proporção, é 1 para 8. Sim. Então tudo que você consegue investir na parte de prevenção, de preparação, de mitigação dos danos, a gestão do desastre, ela é minimizada, ela é diminuída, tá? Mas o que é gestão do desastre? Acho que é uma coisa que tem que ser explicada, né? Então quando a gente trabalha as ações de defesa civil, nós dividimos em gestão, né, do risco e a gestão do desastre. A gestão do risco é antes dele acontecer, ou na iminência dele acontecer. É quando a gente faz a prevenção, quando a gente faz a preparação e a mitigação. O que é isso, né? Então, o que é prevenção? Você prevenir que um evento possa acontecer através de um sistema de monitoramento e alerta, através de estruturas de proteção e defesa civil nos níveis municipais. Mesmo assim, ele pode acontecer. Então, o que eu faço? Eu preparo a minha comunidade. Então, existe todo o processo de preparação com ferramentas, plano de contingência, sistemas de simulados de evacuação e a preparação da comunidade como um todo, né? E isso ainda não resolve, então eu mitigo. Então eu tenho uma situação onde que existe uma casa numa área de risco. O que eu posso fazer para mitigar caso aconteça o desastre? Ou eu tiro a casa, ou eu crio uma estrutura, né, para que esse desastre ele seja minimizado. Então tem uma casa na beira do rio, ou eu controlo, né, essa água fazendo uma bacia de contenção para que o rio não aumente e não atinja a casa, ou dependendo da situação não tenho como fazer isso. Então eu retiro essa casa da área de risco. Então vocês veem que eu estou fazendo 3 ações antes de acontecer, mas tudo isso aconteceu o desastre. Né? Então eu vou para a gestão do desastre. O que é a gestão do desastre? A gente entra com o socorro, que é o atendimento das pessoas que ora estão afetadas. Feito esse socorro, eu começo o processo de reabilitação, ou seja, a gente começa a ter uma linha, né, de reestabelecer energia, água, luz e outras necessidades que são fundamentais, e aí já se inicia o processo de reconstrução, reconstruir aquilo que foi danificado. Isso tudo a Defesa Civil gerencia. Isso tudo a Defesa Civil gerencia, e mais do que isso, né, ela tem vamos dizer, um métier, né, ela tem uma expertise nesse processo, de onde
de forma colegiada, né? Porque é uma coisa importante dizer, né? O que é defesa civil? Alguém já parou para perguntar o que é isso, né? Onde é que foi criada a defesa civil? Qual que é o contexto da defesa civil? Então, a defesa civil ela foi criada, né, na questão da guerra, exatamente pela questão aonde você tinha os bombardeios e aí iniciava-se uma resposta, né, dos chamados capacetes brancos para que pudesse fazer a resposta de som para que as pessoas fossem para o abrigo antibomba. Então ela surge nesse momento da guerra. E hoje nós temos a guerra, né, que nós vivemos contra os desastres, Sim. que cada vez é maior, não dizendo que não temos guerra, né? Sim, sim. Inclusive pegando esse exemplo atualíssimo, né, questão de guerra, que a gente vê agora lá na Ucrânia, né, as sirenes tocando, né? Por exemplo, Brasil, existe sirenes nos municípios para alertar algum tipo de desastre em iminência? Em algumas situações existem, onde Sim. tem barragem, né? Isso. Principalmente na nessas... nossa região tem sirene, Tem? pra você ter uma ideia. Aqui em Passos Maia tem sirene. Tem, Certo. Para você ver como é importante essa informação, então assim, o Brasil possui diversos sistemas que são sistemas de alerta e alarme, né? Então o alerta através, né, do 4099 você recebe o alerta das informações e aí o que acontece? Esse sistema de alarme é um sistema com sirenes, né? Na maioria das vezes é o sistema de sirene, mas existem outros sistemas que avisa, que informa que aquela área é uma área de risco ou é uma área que você deve evacuar. Então, quando você fala dessa situação da guerra, a Defesa Civil vem trabalhando, e não só nesse momento na questão do alerta, mas também na questão dos corredores humanitários, que é uma das ações de socorro, né, inicial frente ao desastre, e mais do que isso, você está já fazendo uma ação, né, do que a gente chama de proteção humanitária, para as pessoas que precisam, né, que estão saindo, não tem água, não tem comida, não tem nada. Então essa é uma das ações que são feitas, né, na condição de guerra. Se você pensar na condição real de um desastre, a pessoa perde a casa, perde o documento, perde tudo. Então a ação humanitária ela vai pela rota de fuga até o ponto de encontro, que vai para o abrigo. E lá no abrigo ela é atendida nessa situação. Porque tem toda a situação de para onde correr, né? Assim, tocou a sirene, mas assim, existe a necessidade de uma capacitação da própria população, dos moradores em volta ali também, de saberem o que fazer, que tipo de ação tomar quando esse alerta soar, né? Então, por exemplo, Passos Maia, tu disse que tem sirene. A população tem a consciência de, tocou a sirene, o que eu devo fazer? Vamos lá, então eu vou voltar um pouco antes, por quê? Porque quando a gente fala de defesa civil, exatamente essa necessidade de preparação, ela começa, né, em vários contextos. E as ações de defesa civil, elas são trabalhadas em 3 viés. Elas são complementares e colegiadas. Complementares que eu digo é a estrutura municipal, estadual e nacional. E aí, quando se surge a necessidade da Defesa Civil ser reestruturada em 2012, se reestrutura a estrutura propriamente dito estadual. O que é isso? É com materiais, com equipamentos, com radares meteorológicos, com estruturas para que você possa ter, né, a condição de alertar a comunidade. O segundo passo que começa antes da pandemia é a estrutura dos municípios, onde que as defesas civis municipais precisam estar preparadas para que possam entender o que é o alerta que você falou, né? Porque muitas vezes, vamos lá, se você não tem uma estrutura de defesa civil, quem toca o alarme? Sim. Essa é a primeira informação, né? O segundo passo, né? E a partir de que momento toca o alarme também, Exato. né? Qual que é o limite até... De quem a competência legal de tocar o alarme, né? Qual é o indicativo para isso acontecer, né? Exatamente. Você vê que tem várias métricas que precisam ser verificadas e não é uma questão tão simples, porque nós temos que entender assim, um alerta mal feito, ele coloca diversas pessoas em risco. Né? E um alerta mal feito que não tenha, né, vamos dizer, o fake news, também tem problema. Por quê? Porque a próxima vez que colocar o pessoal não vai... Exatamente. Então, quando você recebe um alerta 4099 no celular, o que você faz? Teve gente que diz, poxa, mas vinha demais o alerta, né? Poxa, mas será que é muita tempestade que está vindo ou será que a informação não está tão qualificada? Então, quando você fala do alerta em Passos Maia, ele é direcionado através de um sistema de segurança de barragem de quando há uma demanda, né, de chuva intensa, que haja um determinado risco,
O centro operacional da barragem identifica esse risco, aciona as defesas civis que já estão num sistema de prontidão e já vão estar avisando a comunidade para que fiquem preparadas, caso haja o acionamento da sirene, elas devam evacuar a área. Evacuar a área o que é? Sair das suas casas, seguindo uma rota segura, indo até um ponto de encontro, que é um ponto de concentração, e sendo realocadas para o abrigo. Então é esse contexto que tem que ser feito. Sim. Mas não é uma situação simples. E como é que a gente aprende isso? Através de simulados. Então, a partir agora de junho, vão ser feitos os primeiros simulados, né? Por quê? Porque essa instalação das sirenes nos municípios onde que tem os barramentos, né? Elas são extremamente recentes. Elas são do ano de 2020. E aí você pensa, mas 2020, nós estamos em 2022. Não podemos esquecer que tivemos uma pandemia, né? Então, muita coisa na pandemia parou. Muita coisa que estava sendo trabalhada, ela teve que ser redirecionada pela questão, muitas vezes, de não poder executar algumas ações. Como exemplo, nós não podemos executar o simulado na pandemia. Sim. Era humanamente impossível fazer isso. E também por quê? Porque se você fizesse o simulado na pandemia, você colocava em risco as pessoas. Sim. Então, é uma condição que tem que ser pensada antes, tem que ser planejada antes para que se vê. Só que você foi muito feliz na tua fala. Como é que a gente faz isso? A gente faz preparando a comunidade. Então, o terceiro passo que começa dentro desse viés é a preparação da comunidade. E aí a Defesa Civil de Santa Catarina começa com um programa chamado Programa Defesa Civil na Escola, que começou lá em 2013. Esse programa é um programa que hoje ele se tornou uma ferramenta, né, que vai ser até 2024 implementada em todas as escolas públicas, privadas, estaduais, municipais e federais de Santa Catarina. Exatamente para levar essa informação, né, do que fazer numa situação de desastre, o que é um desastre, quais são as ações que eu faço antes, durante e depois, e quais são os sistemas de alerta mínimo que eu tenho nessa viés. E aí você começa a capacitar o ambiente, né, escolar, que é o local mais profícuo para esse processo. Ele vai fazer parte, digamos assim, da grade escolar dos alunos de toda a rede municipal, estadual, escolas particulares também. A ideia é abranger unificado. Isso. O que acontece? Era um projeto, então ele inicia em 2013, ele se configura isso, e aí em 2015 a gente começa a trabalhar ele, e ele foi feito toda uma implementação. Então ele foi testado. Ele vai acontecer aonde? Ele vai acontecer na 7ª série. Por quê? Porque os melhores resultados foram na 7ª série. E aí ele entra num processo de curricularização. Ele é uma matéria dentro do processo de ensino, mas ele pode ser trabalhado em qualquer área. Falar defesa civil na geografia é fácil, né? Mas agora falar geografia na matemática, como é que seria isso, né? É bem simples também. Sim. Inclusive, fácil de você fazer associações, né? Exatamente. Pro ensino, né? Exatamente. Que é na prática. É na prática, você vai colocar lá como é que você vai fazer, né, a cubagem de 1 milímetro de água, de 100 milímetros de água. Mas a ideia é que não se trabalhe só nessas matérias, que se trabalhe na história, que se trabalhe no português, se trabalhe no inglês, se trabalhe nas ciências exatas. Então você pode estar trabalhando em diversas áreas o tema, a temática defesa civil. Por quê? Porque aí você começa, assim, preparar as pessoas, você começa, assim, fazer o entendimento desse contexto real do que é a defesa civil. A ideia é que não seja uma disciplina, digamos assim, específica. Agora chegou o momento de defesa civil. 50 minutos de aula ali, né? Mas que seja integrada. Que seja integrada em todas as disciplinas, né, Pedro? Exatamente. Não é aquele negócio, aquele assunto maçante, aquele assunto pesado. O assunto defesa civil, ele vai ser uma ferramenta para que a gente possa salvar vidas. Olha a importância do tema, né? Você está se capacitando, você está se treinando para que, caso aconteça um desastre, você sabe o que fazer. E aí a pergunta vem, né? Se você recebesse hoje um alerta de tornado, o que você faria? Se você estivesse na escola. Jonathan, se você recebesse um alerta, né, de uma tempestade severa com granizo, o que você faz se você está na sua casa? Primeira coisa é rezar, né? Eu acho. Minha mãe fazia cruzar as facas, né? Isso, a cruz de sal, né? Eu ia ligar para minha avó, né? Para ela fazer alguma coisa. Isso, tem um machado também no chão. Será que essa é a melhor alternativa? Então, quando a gente tem essa condição, né, que São Pedro muitas vezes não nos ajuda, você precisa ter mecanismos e ferramentas de saber o que fazer. Então, esse é o contexto principal que o programa traz. E o programa ele começa a capacitar os adolescentes, os pré-adolescentes, por quê? Porque eles são a nossa nova geração.
E o programa ele vem com uma visão de que, para que a gente mude uma cultura, a gente precisa, primeiro, mudar conhecimentos, depois atitudes, né? Ou seja, você precisa entender o que é defesa civil. Depois você precisa mudar a tua atitude para que você vá para uma área segura, você entenda o que é o alerta 199, para que isso gere uma mudança cultural, que é o que a gente chama da mudança de costumes. Então esse passo é um passo que demora 20, 30 anos. Né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é uma estrutura extremamente importante que tem que ser trabalhada. E é preciso plantar a semente, né? Senão ela nunca vai germinar. Então existe a ONU, né? Ela trabalha, né? Dentro da sua estrutura, que ela disse o seguinte, que dentro hoje, né, do local mais profícuo para que você possa ter uma resposta melhorada aos desastres, o local melhor para você investir isso é na educação, no ambiente escolar. Ele é o local mais adequado para que você tenha isso. Por quê? Porque o ambiente escolar é um ambiente transformador. O ambiente escolar é um ambiente onde que você tem as pessoas com vontade da mudança dos conceitos e que estão no processo de aprendizagem. Sim. E eles vão levar esse conhecimento também para as famílias, né? E eles Não têm um vai poder de parar ali, influência, né? Esse é o grande viés. Eu brinco, né? Eu dou um exemplo, né? Então, policial militar que fui, em 1998 entrou o novo Código Brasileiro de Trânsito, que dizia que o uso de cinto era obrigatório. Eu usava porque era lei, né? Meu pai usava pro guarda. Brincadeiras à parte, né? Sim. Mas por quê? Porque quando havia algum guarda lá, puxava o cinto, mas não usava por hábito, né? Ou passava próximo da guarita, né? Ele colocava o cinto. Nem afivelava, né? Não. Era, né, usar pro guarda. Eu uso por uma questão que eu entendo, que é uma legislação. Minha filha usa por segurança, porque ela entende que o cinto de segurança salva vidas. Então é esse o contexto que nós temos que fazer de mudança. E esse contexto aconteceu na escola, quando ela entendeu que o acidente com o carro, né, uma velocidade de 40 km por hora, uma pessoa sem cinto pode morrer. Então quando a gente traz o conceito de defesa civil, que qualquer evento adverso, né, ou desastre pode afetar a tua residência, pode gerar dano, pode gerar prejuízo, e inclusive você pode se agravar, porque a nossa região de Brasil, né, é uma região muito grande para desastres. Se vocês pensarem, né, a região oeste de Santa Catarina, e aí uma parte do Paraná, uma parte do Rio Grande, uma parte da Argentina, é a segunda região do mundo para risco de tempestades severas, tornados. Segunda do mundo. Caramba. Certo? Santa Catarina foi o primeiro e único estado até agora a ter o registro de um furacão no hemisfério sul, né, que é o furacão Catarina. Se você pensar, nos últimos 70 anos, nós tivemos mais de 50 eventos de tornado no estado catarinense. Então não é uma coisa que acontece... O famoso vendaval. Exato! É o vendaval de trocar o pinheiro de copa, né? Mas e você vê assim, nós tivemos em 2015 um evento que afetou Ponte Serrada, né? Afetou Xanxerê, teve morte, né? Então... Exatamente. É um dos eventos, né, dentro do Atlas de Desastres da Defesa Civil Nacional, foi um dos maiores eventos registrados em danos e prejuízos e mortes a nível de Brasil de tornado. Então é isso que as pessoas têm que entender. A pergunta é, quando que é o próximo evento que aconteça? Quando que é o próximo desastre, será, Jonathan? Será que a gente consegue ter essa informação? Não sabe nem ao certo se vai realmente chover amanhã, né? Exato, exatamente. Tem a previsão ali, mas... Tanto é que o nome já fala, é previsão. Né? Isso. Mas hoje os métodos, as formas e os próprios equipamentos, radares, enfim, tudo mais, né, Peri? Eles estão cada vez mais avançados, sofisticados. Facilita também esse trabalho de prevenção, de previsão especificamente, né, sobre... Exato. E aí vem uma coisa interessante, né? A Defesa Civil, ela faz a previsão de eventos adversos e desastres. Ela não faz a previsão do tempo, né? Como o pessoal pede, né? Então, será que vai chover no domingo? Que eu preciso ir para a festa? Não, isso não é Defesa Civil. A Defesa Civil, ela faz identificação do risco de danos. E é isso que o Jonathan falou, é o seguinte, Santa Catarina, hoje, é uma das referências a nível de Brasil. Por quê? Porque ela possui 100% do seu território coberto por radares meteorológicos próprios.
municípios. E agora está sendo instalado o 4º radar meteorológico na região de Joinville. Que Joinville tem uma característica única, né? A gente chama que é Joinville, né? Só chove naquele local. Tem meu colega de Joinville que não existe, né, cara? E lá existe uma característica pela serra. Então, a previsão de tempo lá, ela tem uma questão particular. Por isso que está sendo instalado um radar meteorológico naquele local. Nós somos a primeira estrutura de defesa civil de Brasil que teve uma antena satelital dedicada para as imagens do GOES 16. Antes eu tinha uma imagem de hora a hora, consegui imagem de 15 em 15 minutos. Hoje eu tenho imagem de minuto em minuto. Sim. Ou seja... E que, inclusive, ela está pública, né? Exatamente. Eu utilizo muito o radar da Defesa Civil. E a ideia é essa, é você ter essa informação. Usa, né? Quem tem moto precisa Pra mais, saber né? se eu preciso colocar a capa de chuva ou não. Exatamente. E você vê a importância de você ter uma ferramenta que tem uma qualidade. Só que só isso não adianta. Sim. Então, o que acontece? Hoje, a nossa coordenadoria de monitoramento e alerta, né, que ela é coordenada pelo Fred, um amigo assim que tem uma qualidade de trabalho fenomenal. O Fred e o Murilo são 2 profissionais assim que respeito muito. Por quê? Porque tive situações bastante graves de desastre dos quais eles disseram: vai dar, não vai dar, né? Deram um norte muito importante. Cara, admiro esses profissionais, né? Que tem essa capacidade. E hoje a Defesa Civil de Santa Catarina, ela trabalha 24/7. O que é? 24 horas, 7 dias por semana. Não tem feriado, não tem dia santo. Vocês recebem um alerta, né? O rádio, 5 horas da manhã, Sim. né? Vem todo o prognóstico dos 3 dias. E o alerta meteorológico que a gente chama NoCast, né, que é o alerta de curta duração, que é o alerta de 3 horas, o nosso alerta hoje ele tem uma assertiva de mais de 70%. E você fala, mas 70% de previsão? Sim, porque nós estamos trabalhando na questão do curto espaço de tempo, né? A nossa assertiva hoje é muito grande exatamente por essa estrutura e principalmente pela qualidade dos profissionais que estão analisando a imagem, né? Porque quando você olha no radar é verde, amarelo, roxo, o que será que é, né? Sim. A dica é os sinais de trânsito. Quanto mais perto do roxo, pior é. Então Quanto mais escura quanto mais a escuro. cor, Então, quando você estiver de moto, lembra, quanto mais escuro, a chuva é mais forte. E isso é uma estrutura que vem exatamente para quê? Para que chegue essa informação com qualidade através do telefone, através do 4099, que também Santa Catarina foi pioneiro. Então, os alertas meteorológicos eles foram testados inicialmente em Santa Catarina, em 25 estados. Em 25 municípios, perdão. Em 25 municípios. Eles foram testados, identificados. Depois se passou para o sul do Brasil. E hoje é utilizado o sistema IDAP em todo o território brasileiro. Então, você entenda, Santa Catarina é pioneira em diversas situações, né? Tem várias outras tem que depois sido eu falo. modelo, né? É um baita pra evolução laboratório. da Defesa Civil, né? Exato. E esse laboratório é interessante porque, salvo, né, a situação de alguns desastres, todos os outros o cardápio é completo. Então, você tem de seca, né, a tempestade severa, você tem de frio intenso a onda de calor, você tem quase tempestade de gafanhotos, né, não chegou, veio perto. Sim. Então, né, não são as 10 pragas da Bíblia, mas é Santa Catarina tendo uma realidade dos seus desastres. E assim, no intervalo muito curto de tempo, né? A gente viveu agora, no começo do ano, a seca, né? Falta d'água, assim, principalmente... Municípios que nunca tiveram esse problema, né, inclusive. E daí agora, recentemente, semana passada, essa semana mesmo, né? Muita chuva, enchente, alagamento. Então, é uma situação bastante louca, né? O tempo tá louco, né? E isso que tu fala do São tempo, extremos. Exato, são extremos. E vamos lá, né? Nós temos em Santa Catarina essa característica de extremos em curto espaço de tempo. Nós já tivemos municípios que decretaram situação de emergência por estiagem numa semana, e na semana seguinte decretou situação de emergência por tempestade de chuva intensa. Então você vê que esse processo, ele trabalha e faz com que as estruturas de defesa civil devam estar capacitadas. Mas quando você fala isso, já não tem uma das coisas que nos preocupa, eu falei antes, né? Se você pensar os próximos 10 anos, então o IPCC, né? Que é um organismo da ONU, que exatamente trabalha e faz o levantamento sobre as mudanças climáticas, ele traz estudos para nós extremamente alarmantes e preocupantes. E quando eu digo alarmantes é que ele está trazendo um alerta, ele está trazendo um alarme de que os próximos 10 anos, se nós não fizermos nenhuma ação de controle, minimização dos danos e dos efeitos ao meio ambiente, nós teremos os momentos de chuva mais intensa e concentrada,
Então nós teremos 2 momentos bem claros. Aonde a gente tem chuva mais concentrada, que é no sul do Brasil, elas serão no menor espaço de tempo e mais concentradas, gerando maiores enchentes, maiores enxurradas e maiores inundação. E quando você não tiver chuva, elas serão, né, o calor mais intenso, e a falta de água será mais severa. Ou seja, eu potencializo num determinado momento e em outro momento eu potencializo a falta da chuva, a falta do excesso. E tudo isso vai gerar o risco de tempestades severas ainda maiores do que a gente já tem enfrentado até agora. Então, o que está se mostrando, né? Que nós precisamos, inclusive num dos relatórios trouxe, né? É que nós precisamos investir em preparação e redução desses desastres com a capacitação da comunidade. A comunidade precisa saber o que fazer. Por quê? Porque é uma iminência. Como você falou, de um dia, né, em poucas horas você tem sol, tranquilo, de repente você tem tempestade. E você precisa estar preparado para saber o que fazer. Por quê? Porque isso coloca em risco a vida das pessoas. São 2, 3 estações aí num dia só, né? Inclusive a temperatura, né? Muito frio, calor durante o dia, frio forte à noite, madrugada. E nesses casos mais extremos, existem tecnologias que são estudadas para apresentar para a população aplicar, por exemplo, nas suas residências, porque a gente vê assim, aqui no sul é muito frio no inverno, mas o que as casas têm para proteger os moradores, né? É diferente lá dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas estão de camiseta, sem camisa dentro de casa, porque a estrutura das residências permite isso. Só que da mesma forma, lá como tem os tornados com muita frequência, você vê nas notícias aquelas destruições em massa, né? Que as residências simplesmente desaparecem. Então são 2 extremos, 2 situações, e que aqui na nossa região a gente passa o frio, mas quando vem a tempestade, a casa permanece, né? Isso é legal, porque quando você fala disso, é uma mudança de conceito para que você possa trabalhar a questão estrutural. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ver Ponte Serrada e Xanxerê. Aonde passou o tornado, as casas foram construídas diferentes. O que ela foi construída diferente? Ela tinha o seu telhado normal, de aba. Nos locais onde passou o tornado, ele tirou a aba e colocou platibanda. Isso é um modo construtivo para minimizar o efeito do vento. Certo. É uma coisa simples, né? A equipe de engenharia, de arquitetura, sabe do que eu estou falando de uma forma muito clara. Então você cria platibandas, que é como se fosse uma barreira para o vento, onde que você protege o teu telhado. Ele não emboca, né? Exatamente, ele não emboca, ele não arranca o telhado como um todo. E é uma situação extremamente simples. Só que isso é uma questão de visão de defesa civil, de mitigação dos efeitos. Quer um outro exemplo? Nós sofremos com granizo. Quantas casas da nossa região ainda possuem telhado 4 milímetros? Um número bastante grande. Telhado 4 milímetros, né? Para chuva de granizo, não precisa ser muito grande, não precisa ser o tamanho de um ovo, né? Pode ser menor. Você tem o telhado... Pode ser uma codorna, né? Exato, pode ser uma codorninha, né? Que você vai ter o telhado danificado. Então, você entender que a tua casa ela está vulnerável à situação de um granizo faz com que você possa mudar essa estrutura para uma 6 milímetros ou, na melhor das hipóteses, você colocar lá o sistema Aluzinco com sanduíche que tem conforto térmico, conforto acústico aquelas e segurança. mantas lá. Isso, Peri, mas eu não tenho dinheiro para isso, ok? Então, existem outras técnicas que você pode fazer. Você quer aumentar ainda a tua segurança, coloca o Aluzinco, né, dessa forma e laje. Pronto, não tem problema. Então é esse o contexto do modo construtivo. Lá nos Estados Unidos a casa é elevada, mas o bunker que é feito no solo protege a família. Sim. Então é isso que nós temos que entender. Então em Santa Catarina, nível de Brasil, mas principalmente Santa Catarina, a gente começa a trabalhar com aquelas áreas seguras, ou o que a gente chama, né, dos ambientes seguros. Qual seria o ambiente mais seguro dentro de uma residência? O que vocês acham? Banheiro. Por que o banheiro? Porque pela construção... geralmente é feito de material, né? Isso. Em caso que é feito de madeira, geralmente o área banheiro úmida é feito de material, né? Feito de alvenaria. Ela é pequena, né? Ela tem uma estrutura que, por ser pequena, ela resiste. Na maioria das vezes ela tem laje, porque se não tem a caixa de água em cima, né? Então você tem laje. Então você tem um mini bunker em casa. Só que quando acontece isso, para onde que as pessoas vão? Elas não vão pro banheiro, elas vão para baixo da mesa, elas vão para qualquer outro local. Dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, que Ou vão pra janela, né? Exato, pra filmar e tirar selfie, né? Brincadeiras à parte, é a realidade. Então é isso que você tem que ter de entender e visualizar.
E aí, quando a gente fala, né, de casas de madeira, então existem várias formas de você construir. Então, algumas casas, né, norte-americanas são construídas steel frame, que é um material extremamente simples, rápido de fazer a construção, tem um conforto térmico, e aí, quando vem o vento, a estrutura é uma estrutura que é danificada, é levada, mas depois você consegue reconstruir. As nossas casas não, são casas de alvenaria, mais resistente, mais forte. São casas de madeira, que nosso inverno dá um conforto térmico melhor. Então tem vários fatores culturais que são influenciados dentro desse processo de construção. E não é uma coisa simples, não é uma coisa que tu diga assim, não, isso é uma questão que eu vou mudar agora. Então por isso que essa mudança cultural ela tem que acontecer. Para quê? Para que se entenda a importância de se criar uma área segura dentro da sua residência, construir, né, o banheiro onde você tem uma porta, tem uma janelinha pequena, então você tem pouco área envidraçada, a porta do banheiro na maioria das vezes é uma porta de madeira, né, uma porta laqueada, uma porta que te dá segurança, né? Então você consegue ter essa visão. Mas a gente precisaria criar bunker, porque nós somos a segunda região do mundo. Mas vamos pensar, e se seus filhos estiverem na escola? Será que a escola tem bunker? Se a gente pegar o padrão japonês, as escolas os bairros são as divisões dos locais seguros. Se nós pegar os norte-americanos, as escolas são os pontos seguros. Então nós temos que fazer essa mudança de conceitos também no poder público. De construir escolas mais seguras, construir locais adequados para proteger as nossas crianças, para proteger nossos professores, para proteger a nossa população, que pode chegar até esse ambiente. Então isso é uma visão diferenciada do risco. Por quê? Porque isso se chama percepção do risco. Eu brinco, quando que você percebe o risco? E aqui, né, a gente chegou num município aqui da nossa região, teve uma inundação e tinha uma senhora. Então, a casa aqui, ela já tinha aumentado e ela estava aqui, a água estava na ponta, né? Daí a gente falou, senhora, a senhora pode sair, né? Tá aumentando a água. Não, meu filho, não tem problema, a água não entrou dentro de casa ainda. E se você tinha 80 centímetros de água já no terreno dela. A percepção de risco dela... Sim. Não era uma percepção aguçada para aquele ambiente, entende? É a mesma coisa da pessoa, né, que constrói na beira de um barranco ou que ela faz aquela escavação. Então nós temos que melhorar inicialmente essa percepção de risco para ter essa mudança de conceitos, para que a gente tenha estruturas mais seguras, como você falou. Por quê? Porque só fazer a estrutura segura não adianta. Porque a pessoa hoje tem uma estrutura segura que seria o banheiro, ela não vai para o banheiro, ela vai para qualquer outro local. Então vocês verem a importância da informação? Pois é essa questão da informação, né, de como utilizar também, você falou antes, né, Peri, as informações, os alertas que são emitidos pela Defesa Civil, né, para quem está cadastrado, recebe lá o alerta de tempestade severa, de eventual granizo, ventos fortes. Tem as orientações também muitas vezes são mandadas por meio de artes, né? De artes, assim, com figurinhas, desenhos e tal, uma forma mais didática mesmo para instruir as pessoas, mas isso também acaba sendo um agregador que vai fazer, vai somar junto com esse trabalho de instrução nas escolas, né? Existe também uma preocupação para, além das instruções repassadas nas escolas, de repente fazer um sistema diferente de alertas, assim, para que as pessoas, além do alerta recebido, sejam instruídas a que tipo de atitudes tomarem a partir desse alerta? Sim, existe. E isso que tu fala do alerta, a gente tem que entender que tem 3 tipos de alerta. Já começa aí, né? Tem o alerta de observação, tem o de atenção e tem o alarme. Então, observação é o amarelo, né? O atenção é o laranja e o alarme é o vermelho. Nem o sinal de trânsito. Exatamente. Então, o que é observação? Observação é que eu posso ter, né, o dano ocorrendo, mas a intensidade dele é menor. Quando eu estou atento, ou o que a gente chama de atenção, é que existe a iminência de acontecer e eu devo estar pronto para ir para o meu local seguro. E o alarme, né, propriamente dito, a condição de alerta é quando existe a iminência de ele acontecer, eu já devo estar, né, me protegendo, preparando. Por quê? Porque é aquela tempestade severa que vem e os danos dela vão ser implementados. Então, primeiro a gente tem que entender o que é cada alerta, para você ver. A segunda informação, né, é quando vem a mensagem de texto sem a arte, né, que é a mensagem de texto através do 4099, ela já traz algumas dicas, né? Busque local seguro, evite, né, algumas situações. Por quê? Porque é uma informação, ela tem um limitador de caracteres. Sim. Então, ela é uma informação básica,
mas é uma informação que se a pessoa lê, ela consegue ter as informações básicas iniciais. E aí as outras ferramentas que você utiliza, através das redes sociais, através do próprio site da Defesa Civil, que traz a arte, que traz a informação, que traz uma condição mais qualificada. Que isso vai ser trabalhado dentro do Defesa Civil na escola, através, né, do monitoramento e alerta. E o que vai acontecer com os nossos alunos? Eles vão visitar o radar meteorológico. Uma coisa é você receber o alerta. Outro é você saber como ele acontece, saber como ele é feito e entender de que, né, aquela imagem que tu vê no radar, ele está lá em Chapecó. Né? Convido os amigos para conhecer o nosso radar meteorológico lá em Chapecó, que fica, né, em funcionamento. E aí você pode entrar lá dentro do radômetro. Pensa uma criança, né, um adolescente que foi lá e entendeu isso. Ele sabe a importância dessa informação. Só que só isso não adianta. E aí, como você falou, Jonathan, nós temos um programa que era para ter sido implementado antes da pandemia, ele estava pronto quando a gente começou a implementar ele, né? Para que você tenha uma ideia, nós iríamos trabalhar ele em abril, exatamente pela questão do tornado. Em março a gente teve a pandemia, que se chama Comunidade Segura, que é uma capacitação das pessoas, e é a capacitação do meu pai, da minha mãe, né, do meu tio, da minha avó, das pessoas da minha família, para que possam saber o que é o alerta, saber o que significa isso, saber quais são as rotas de fuga, quais são os pontos de encontro, quais são os seus abrigos. E o que levar numa situação de emergência. Uma coisa muito simples, muito básica. Por quê? Voltando àquela situação do atendimento que eu falava lá, né, que eu queria fazer o atendimento no bombeiro, como eu receberia, é a mesma coisa que eu penso. Meu pai, um senhor de idade, né, com pouca escolaridade, não tem um smartphone, tem um celularzinho, né? Como é que ele recebe essa mensagem? Se meu pai receber a mensagem com toda a sua humildade, com toda a sua idade, e for efetiva essa ação, souber interpretar, né? Souber interpretar e estiver seguro, e aí eu tenho a concepção, eu tenho o conhecimento que a nossa comunidade vai estar preparada e vai estar segura. Então, é essa métrica que a gente utiliza, e parece uma métrica tão simples, mas não é. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que a nossa população entenda que nós sofremos com desastres, que a nossa área é uma área de risco, né? Para diversos tipos de desastres, e nós precisamos nos preparar para isso. Então essa é a ideia de se trabalhar com comunidade segura, que agora ele vai ser implementado a partir da metade do ano. Ele começa a ser trabalhado, né, nas cidades onde que teve o tornado inicialmente. Então a gente pretende trabalhar em Xanxerê e Ponte Serrada como 2 pilotos, porque era para ter sido rodado em 2020 e não deu. Rodando esses 2 pilotos, a gente vai entender como é que funciona. E por que a gente roda piloto? Para saber como que vai ser. Tu imagina, como é que a gente tira a comunidade de casa para ir para o centro comunitário para falar de defesa civil? No inverno, Sim. frio, sem café, né? Como é que a gente faz isso? Então a gente tem que entender de que forma que a gente vai sensibilizar a comunidade, de que forma que a comunidade também quer ouvir isso. E outra coisa, né? Nós temos que falar como a comunidade quer ouvir. Chega de tecnicismo, né? Sim, exato. Eu vou falar que existe o alerta meteorológico trazendo para vocês... Tá, peraí, vamos lá, pessoal. O risco amarelo é isso. Sim. O risco laranja é aquilo. Tem que ser didático, né? Didático, simples. Por quê? Porque eu penso nisso, meu pai não entende isso. E a comunidade, pode ser que algumas pessoas entendam, e com certeza várias pessoas entendem, e todos vão ter essa consciência, mas tem pessoas humildes, como meu pai, como minha família, que não entenderia. Então é isso que eu falo. E, por favor, não estou desprezando, né? Aqui é uma questão de a gente ter uma questão prática, de a gente ter uma questão efetiva e qualificada das ações de defesa civil. Se você fala simples, a pessoa que é a mais graduada entende. Vai entender, né? E se você fala de uma forma mais sofisticada, quem é graduado, quem tem, né, um conhecimento maior ali e tal, vai entender. Mas a tia lá do bairro, como a gente costuma dizer, né? E eu falo vai passar batido, né? Tem que ser a comunicação universal, né? Isso, e a gente fala, né, um contexto de que 2 regras básicas. O óbvio não é coletivo. Ele tem que ser dito. O que é óbvio, né? O óbvio, a xícara de café. Mas tem café ou não tem, né? Entende? Então, o óbvio, ele não é coletivo para as pessoas, ele tem que ser dito. E numa situação de desastre, ainda mais. Você imagina que numa situação de desastre existe o pânico, existe o medo, existe muitas vezes a desinformação. Então, essa pessoa precisa estar qualificada, e uma questão de memória recorrente muito simples, muito fácil. O que eu pego para levar e qual a minha rota de fuga. Então é isso que tem que ser trabalhado. É até uma questão psicológica de manter a calma, né? Porque assim, às vezes a pessoa até tem o conhecimento do que precisa fazer, mas numa situação de desespero,
ela acaba esquecendo muita coisa, né? Exato, e é normal do ser humano fazer isso. E o segundo, que é acordado, né, ele sai barato. E quando eu digo o seguinte, a gente acorda uma regra, a gente acorda um padrão. E aí, a próxima etapa do Comunidade Segura é o plano de emergência familiar. Então, nós estamos saindo de um plano de contingência gigantesco, de uma cidade, de um estado, de uma região, para a sua residência, você saber qual é o seu ponto seguro, aonde que está, né, a sua sacola de emergência. O que eu levo numa sacola de emergência? Você já parou para pensar? Né? Eu tenho minha sacola de emergência lá, um radinho de pilha, com lanterna, né? Agora já tem eu ganhei nos meus compadres lá, um que tem até energia solar, cara. Pensa, um negócio top, né? Porque o rádio, para ouvir as informações, como é que tá a situação. Sim. Eu levo o quê? Levo meus documentos, eu levo dinheiro, né? Se eu tenho pet, para onde que eu levo o pet? Eu tenho que ter comida pro pet. Você entende? São várias coisas. Eu preciso levar água para alguns dias de consumo básico. Então, são informações extremamente simples, são informações extremamente relevantes que fazem toda a diferença no momento do desastre. Nós comentamos antes, né, dos exemplos que existem nos países em que as situações são... situações climáticas até são de risco mais elevado, elas são mais fortes, assim, tornados, e também o preparo é um pouco diferente. E você esteve no Japão, né? Nós comentamos sobre o Japão. Eu queria que tu fizesse, assim, um apanhado de como que é a realidade lá no Japão, nessa questão de prevenção, de atuação quando acontece desastre. A gente sabe que no Japão tem terremoto, né? Tem tsunami, assim, então são coisas assim muito mais graves que a gente ainda bem não tem no Brasil, né? Então, assim, a Defesa Civil de Santa Catarina, né, ela participou do programa JAICA e ela teve profissionais que deslocaram exatamente para estar participando e entendendo essa lógica, esse contexto, essa vivência da experiência japonesa. E quando você fala de uma vivência japonesa, a gente tem que entender que existe um processo cultural diferente. E esse processo cultural, ele é um processo que acontece, né, ao longo dos anos. E o principal fator que a gente tem, assim, o que mais marca, é que eles sofreram muito com a Primeira Guerra, com a Segunda Grande Guerra. E nesse momento, eles já vêm tendo uma visão de prevenção. Então se falava, né, um dos professores falava assim, mas o Japão hoje é rico, o Japão tem todo esse contexto. E um dos professores trouxe um estudo que ele disse o seguinte, olha, desde a Segunda Grande Guerra, o Japão investiu cerca de 8% do PIB dele em prevenção. Quando você fala numa situação de 8% do PIB sendo colocado em prevenção, você está falando que todas as estruturas estão pensando proteção e defesa civil de uma forma geral. Por quê? Porque lá a prevenção vem em primeiro lugar. Como eu falei anteriormente, não existe uma estrutura de defesa civil. Existe o Ministério da Terra, onde que você tem toda uma caracterização, que você tem toda uma estruturação e todas as estruturas estão preparadas para responder um problema, um desastre. Então, imagine você, se acontece um desastre na escola, de quem é a responsabilidade de atender? É do setor da educação, né? E é do setor de educação também a parte de preparação, a parte de prevenção. Se acontece um desastre na estrada, é da infraestrutura. Se acontece na saúde, é da equipe de saúde. Então você vê que o contexto é muito diferente. E uma outra situação que é magnífica é você imaginar que em determinados locais, então os bairros, né? Eles têm seus pontos de apoio, e lá naqueles pontos de apoio tem algo parecido com os pluviômetros, uns copinhos, né? Que chega no determinado limite de chuva, né? Amarelo lá, as pessoas estão em atenção. Chegou no determinado nível laranja, né? Um risquinho lá que ele tem, as pessoas saem e vão para o abrigo. Então você vê o tamanho do processo cultural que foi trabalhado. E isso são com mais idoso, com mais novo, com mais, né, escolarizado, com menos escolarizado. Então você vê esse processo sendo implementado. E aí quando você fala que o Japão, né, reconstruiu lá em poucos dias, né, aquele problema que aconteceu, se você pensar o próprio problema que aconteceu, né, em Fukushima, todo esse processo vem de uma cultura que acontece ao longo dos anos e de um investimento em prevenção. Por quê? Porque aquela metodologia de 1 para 8, eles aplicam muito bem lá. Então hoje, né, eles investem cerca de 78% dos recursos em prevenção. E tem uma máxima lá que é uma coisa formidável, né? Que é o 70-20-10.
quando estava falando isso, eu falei, poxa, que coisa, negócio é esse, né? 70% da população, quando sofre por um desastre, o que vai acontecer? Ele se autossocorre. Por quê? Porque ele está preparado, ele tem conhecimento, ele sabe das situações e ele já buscou sua rota de fuga, seu ponto de encontro, já sabe seu ponto de abrigo. 20% se autossocorre e socorre seu vizinho, seu parente, seu amigo. Por quê? Porque entende da necessidade das pessoas vulneráveis, das pessoas que precisam de mais atenção e estão num processo de risco. E os 10% são atendidos, que são os mais graves, os mais necessitados, com maior dano, com maior estruturação, com maior desestruturação devido ao desastre, são atendidos pelo poder público. Uhum. Então você vê que é uma questão cultural que 90% da população não está esperando o poder público, né, auxiliar no processo de resposta. Já está capacitada para fazer o próprio... Muitas vezes, que nem você falou, os 20% ali atuando para socorrer os outros, né? Exatamente. E isso que é o diferencial. Esse é o contexto que a gente precisa entender de quando a gente fala de preparação. Uhum. É uma comunidade preparada, é uma comunidade que vem enfrentando isso. É há muito tempo, é uma comunidade que tem uma visualização de contextos. E é uma das situações que nós hoje podemos implementar no Brasil. Pois é, eu ia perguntar agora, quais exemplos, assim, lá do Japão, que são possíveis de serem implementados, ou se alguma coisa já está sendo implementada em execução aqui no Brasil? Sim, o projeto JICA foi um projeto, né, que o governo do estado de Santa Catarina pediu o apoio exatamente para entender como poderia resolver o problema de 2008. Por quê? Porque o problema de 2008 foi as cheias intensas que acabaram gerando danos catastróficos. E né, o Vale do Itajaí, propriamente dito, tanto alto, médio, baixo vale, ele tem uma característica. E segundo o levantamento, há cerca de 100 e tantos anos atrás, eles têm, né, uma região lá muito parecida com essa, que eles resolveram o problema há cerca de 100 anos atrás, quase. E o que é? Né? Bacias de contenção, contenções, né? Em diversos, digamos assim, ajusante do rio. Ou seja, você está controlando, você está fazendo com que aquele rio que corta diversas cidades, mesmo que você tenha chuva muito intensa, ele vai segurar, vai represar, você vai largando ela de forma gradativa. Sim. E outras melhorias fluviais que foram indicadas, que é o projeto que hoje a Defesa Civil de Santa Catarina, junto com o Poder Público Estadual, tá executando. E aí você vê uma situação. Uma das características que se tem é o uso hidrológico. Então, hoje nós temos barragens de contenção de água. Elas serão barragens também de múltiplo uso. Serão utilizadas pela Casan para o abastecimento de água e serão no futuro utilizadas, está sendo desenvolvido o projeto para geração de energia. Ou seja, você tem uma barragem que contém água, minimiza os efeitos de desastres, utiliza para abastecimento através da concessionária estadual e utiliza para geração de energia através da concessionária estadual Celesc, para que possa esse recurso, né, ser direcionado para a implementação das ações de desastres. E isso é um aprendizado com eles, né? O que mais nós podemos fazer? Nós podemos aprender muito com a questão de educação. E lá, a educação na escola é uma das coisas que vem muito grande, né? E o projeto Defesa Civil na escola, ele tem esse espelho, ele tem essa noção, ele tem essa ideia de fazer com que a gente tenha essa mudança de cultura. Lá, a questão do desastre, ela vem já desde do pré-escolar, lá do berçário, né? Nós ainda não conseguimos chegar nesse nível, né? Sim. Mas é um processo que hoje vem se implementando, vem se melhorando. E com o passar do tempo, essa mudança de conceitos, com essa mudança de costumes, consequentemente, a gente pode chegar. Por quê? Porque o nosso país é um país maravilhoso, é um país que a nossa população é muito boa, né? Eu digo assim, a população do Brasil é a melhor população do mundo, né? É solidária demais, né? Solidária. É fantástica, é a melhor população do mundo. Nós temos que parar com essa visão, né, de cachorro coitado, né? Inferiorizar. Né? Exato, não funciona, não dá certo. Não, aqui funciona, aqui dá certo, as nossas estruturas são resistentes. Se você pensar, né, veja o tornado, olha o quanto tempo a gente, né, respondeu isso. Olha o nível da maturidade na questão da solidariedade das pessoas, né? Isso eu tô falando de um desastre maior, mas os diversos outros desastres que acontecem. Lugar para armazenar coisa, né, ali na época, né? Exato. Porque veio doação do país inteiro, né? Veio
Então, assim... E doações de qualidade, né? Exato, não, porque muitas vezes, né? De todo tipo, não refugo, né? Isso, exatamente, que é um dos problemas da doação, que não me serve. E você vem produtos de qualidade, você vem com pessoas, tanto, né? Uma das tecnologias que a gente tem são a construção das casas modulares, né? Que a casa modular, a construção dela, que inclusive o município Ponte Serrada e Xanxerê receberam, são casas que são construídas em 5 dias. Isso é uma tecnologia, exatamente, que tem uma expertise da JAICA, que tem uma visão da JAICA. Por quê? Porque lá a reconstrução tem que ser rápida e eficaz. Você imagina você ficar 80, 90, 100 dias, 1 ano num abrigo, como seria isso? Então essa é uma visão que se traz. Então essas expertises hoje estão sendo trabalhadas. O grande viés vai acontecer quando? Quando a nossa comunidade entender que a nossa área é uma área que sofre com desastres, que nós estamos em uma área de risco para tempestades severas, a segunda do mundo, ressalto isso, né? E que nós precisamos estar preparados todos os dias para o enfrentamento disso. Então aí sim a gente vai ter essa mudança cultural, essa mudança conceitual. Acho que esse é o primeiro passo, né? É mudar esse conceito, que o nosso país é maravilhoso, é lindo, mas sofre com desastres. E a nossa região sofre mais ainda. Sim. E que os desastres naturais sejam tratados de maneira natural, né? Tipo, é uma coisa que tá no teu cotidiano, vai acontecer em algum momento do teu ano, da tua, né? E que isso seja tratado de maneira normal pela sociedade. Porque é uma situação, assim, é diferente de um acidente de trânsito que você pode evitá-lo, né? O desastre natural você não consegue evitá-lo. Existem formas ali, claro, de você minimizar os riscos humanos, físicos, né, de estrutura e tudo. E é legal isso que vocês falam, né? E aí, desastres naturais, né? É um contexto que hoje existe uma campanha da ONU para contrariar isso. Exatamente. Para mudar o termo. Para mudar o termo e dizer que desastres não são naturais. Olha que situação. E por quê? Vou explicar por quê. Porque é uma conceituação que a gente tem isso muito aguerrido. Natural, assim, pelo menos na minha concepção, porque vem da natureza. Não que seja algo natural pela essência, né? O rio está lá. Se tiver uma casa, tem dano. Se não tiver uma casa, não tem dano. Então o contexto é mudar do natural para o ambiental, que é o ambiente, é o meio ambiente que você tem. Certo. E o dano, o prejuízo, o desastre só acontece quando você coloca uma pessoa lá. Sim. Um cidadão, Sim. uma casa, uma edificação, uma estrutura. Porque de alguma forma houve uma influência humana ali. Exatamente. E vamos imaginar, né? Tu pensa lá no Haiti, né? Deu o terremoto. Se não tivesse pessoas, não teria problema. Se deu o tsunami, se não tivesse pessoas, não teria. Por quê? Porque naturalmente isso acontece. A erupção do vulcão naturalmente acontece. E a natureza se recompõe, né? Exatamente. Por quê? Porque ela se projeta naquele contexto de derrama o magma, vai para o oceano, esquenta, cria uma nova ilha, cria uma nova crosta, faz todo um processo. Agora, quando eu tenho, né, essa influência do ambiente e nessa influência do ambiente eu tenho pessoas, aí que é o problema. E aí que vem a questão da experiência do Japão. O Japão faz um estudo e diz o seguinte: se existe um problema tão grande que eu não consigo resolver, o que eu faço? Eu tiro as pessoas de lá, mudo aquele local, mudo a cidade. Olha só. Entende? Claro, tem o custo para isso, né? Sim. Mas qual que é o custo de uma vida? É esse o contexto que a gente tem que analisar. E olha que situação interessante, né? A ONU traz exatamente essa virada. Por quê? Porque para nós é normal a gente imaginar, não, os desastres são naturais. Era uma concepção que a gente tinha até pouco tempo. E aí quando os estudiosos trouxeram isso, eles disseram o seguinte: olha, existe o risco, existe a vulnerabilidade, né? E o que você faz para minimizar isso? Você aumenta a sua capacidade. E aumentar a sua capacidade é o quê? É você criar condições para que o desastre não lhe afete. E aí que a gente começou a entender de que o desastre não é natural, o desastre é ambiental e ele afeta as pessoas. Por isso ele se torna um desastre. Senão ele não estaria afetando. Então essa mudança conceitual é uma mudança, e isso assim, ó, é do ano passado, tá? É final do ano passado. É um contexto extremamente novo que está vindo para nós. E exatamente que quando você para e pensa, você começa a raciocinar. Sim, faz sentido. Faz sentido, exatamente. É por aí mesmo. E um dos exemplos que eles dão é o rio. O rio corre, né? Normalmente. Sim. Ele chove, ele sobe, ele desce, ele vai para sua área de inundação. Sempre foi assim. Né? Exatamente. Ele se torna um rio novo, um rio senil, né? Que é um rio mais antigo, né? E toda a sua característica. Quando que ele se torna um problema? Quando eu chego lá
e coloco algumas casas, eu coloco habitação, eu coloco os processos. Quando a gente traz problema pro rio, né? Exato. Então, o grande viés, né, do desastre é a gente aprender a conviver com os riscos. E não é com os desastres, tá? Sim. Essa é a grande situação. Por quê? Porque se eu tenho um risco menor, e aí vou dar o exemplo de novo que tu falou lá da moto, né? Por que tu usa capa de chuva? Para não se molhar. Então você está diminuindo o teu risco de pegar uma gripe. É uma coisa simples, né? Então quando eu coloco, né, estruturas em área de risco, eu tenho um risco aumentado. Quando eu coloco essas estruturas que são vulneráveis, que são de pau a pique, aumenta a vulnerabilidade. Quando as pessoas que estão ali não têm condição de sair, de se reconstruir, vulnerabilidade muito aumentada. Então esse risco associado de que o rio tem uma característica que uma vez por ano chove e sobe, está feito a nossa equação de que aquelas pessoas vão ser afetadas por desastre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a capacidade, né, de minimizar isso. Então, eu tenho que tirar aquelas pessoas desse local. Se eu não tenho, eu tenho que criar ferramentas para que aquele rio não encha e não alague aquele ambiente. Eu tenho que melhorar aquela estrutura que é apresentada. Então, quando a gente começa a entender isso, parece tão simples, né? Mas não é simples, é complexo, é gigantesco. Mas na equação, ela se torna, né? O risco vezes a vulnerabilidade, ela está associada diretamente à capacidade. Quanto maior a capacidade, menor o risco. Quanto menor a capacidade, maior o risco das pessoas serem afetadas pelos desastres. Até porque o volume de pessoas assim próximas às margens dos rios, enfim, né? É muito grande, é da essência da humanidade, né? Firmar território, assim, sempre foi, né? As margens dos rios, assim, pela questão da água e tal, a subsistência. Então é difícil, né? Tem situações assim que você não tem o que fazer a não ser sair do local e procurar um outro local. As pessoas às vezes reclamam assim, mas esse rio, a culpa não é do rio, né? A culpa não é, o rio sempre esteve lá. Tudo né? bem você ir morar perto, mas não dentro, né? Isso, também tem isso, né? E tem uma fala, né? Então, o Dr. Blumenau, quando esteve em Blumenau, antes disso tinha os indígenas, né? E aí, quando eles foram criar a cidade à beira do rio, né? Os indígenas, não faz aí que rio sobe. Não, rio não sobe, nós faz aqui, né? Passado de um tempo, rio subiu, índio lá no morro deu risada, né? Por quê? Porque a expertise, e isso é uma coisa assim que a gente traz muito em campo, tá? A expertise de campo das pessoas que vivem naquele ambiente, e aí tem muitas vezes assim, você chega numa inundação, né? Um exemplo claro, e aí você vai conversar com uma população, tem um senhor, né, de mais idade, ele com seus 80 anos, uma situação real que aconteceu, com seus 80 e tantos anos, ele disse assim, rapaz, nunca chegou água aqui nesse local. Onde é que chegou? Chegou aqui. Ele mostrou, ele sabia. Eu moro aqui há 60 e tantos anos e a água nunca chegou aqui. Então essa característica é uma característica importante, que os desastres estão tornando-se cada vez mais severos. Então aquela casa que estava, né, não dentro do rio, estava na beirada do rio, ela já começa a ser afetada. Então essa é uma preocupação que se tem dentro da questão de um planejamento urbano, de entender quais são as áreas de risco, quais são as áreas que existe um risco de suscetibilidade, ou seja, que estão suscetíveis a ter esse risco, e de que forma a gente pode minimizar isso. Porque o grande viés é entender assim, mitigar o desastre, que seria você tirar todo ele, né? É humanamente impossível, né? Quando você anda de moto, você não tem um risco zero de queda. Mas você minimiza quando você faz a curva de forma adequada, quando você não acelera tanto, quando você diminui a velocidade em determinados locais. Essa é uma regra, né? E isso para o desastre também é válido, nesse contexto também é válido. Então hoje nós temos que entender o planejamento urbano das cidades tem que ser melhorado e o planejamento urbano das cidades deve levar em consideração a gestão do risco. Ou seja, eu estou falando antes do desastre acontecer. Porque quando você faz a gestão do risco, a gestão do desastre é uma consequência minimizada porque você planejou, você preveniu e você mitigou aquela situação. Peri, em relação a... Qual que é, na verdade, a relação da Defesa Civil com as administrações municipais? No sentido, assim, a gente vê, principalmente em manchetes, né? O município tal decretou situação de emergência. O que esse status... gera para o município, o que a Defesa Civil faz? Porque, por exemplo, situação de emergência por causa da estiagem. A Defesa Civil não vai fazer chover lá, né? Boa pergunta.
Isso é interessante porque, então, como eu falei lá no início, as ações de defesa civil são ações complementares. Então, o município começa a atender o desastre, ele não aguenta, ele não suporta, né? Ele pede auxílio para o poder público estadual. E aí entraria o processo de situação de emergência para ser homologado pelo Estado. Ele não consegue, os danos são tão grandes, são tão agravados, que ele pede a situação de emergência para a União. E aí existe o processo de reconhecimento. O que é a decretação de situação de emergência? É um regime jurídico especial que abre alguns condicionantes para que o município possa fazer a resposta simplificada ou melhorada daquele desastre. Vou dar um exemplo. Aconteceu a enchente, aconteceu a inundação e você teve lá casas que foram danificadas e você precisa limpar essas casas. Você precisa comprar kits de limpeza. Se você for fazer uma licitação hoje, uma licitação está demorando quantos dias, né? É bem moroso o negócio. É moroso. 2, 3 semanas, né? No mínimo, né? E até entregar o material, quem sabe um mês. Vamos arredondar, né? No processo de dispensa de licitação, não é que você vai comprar rodo. Você vai fazer um processo de dispensa de licitação. Em 1 dia, 2 dias no máximo, você consegue fazer isso. Então ele desburocratiza. Exatamente. Se você tiver um sistema como o nosso, de defesa civil, a nível de estado, que a gente tem uma ata de registro de preço que é feito antes de acontecer, quando aconteceu o granizo, é o exemplo que aconteceu o último granizo ali no mês 9 do ano passado, com 18 horas a gente conseguiu colocar 4 rodotrem, 4 carretas, né, para fazer a entrega de telhas de fibrocimento no município de Bom Jesus, Abelardo, os municípios que foram afetados, né, mas Bom Jesus e Abelardo que foram os mais afetados principalmente. Então nós estamos falando não de dias, de horas. Então, é esse processo que se tem. E aí, além disso, né, vamos dar o exemplo da estiagem. Então, a estiagem permite que, em algumas situações, esse regime jurídico, vou dar um exemplo, isenção de alguns impostos, a isenção do ITR. A situação de emergência abre esse preceito legal que possa ser isentado o ITR. Se for descrito no seu decreto de situação de emergência, você entende? Pode, prazos processuais, um exemplo. Nas grandes cheias, o fórum fica parado. Você perde prazos processuais. A decretação da situação de emergência permite que esses prazos sejam parados a partir daquele momento e se dá 30, 60, 90 dias, dependendo da situação. Voltou-se à normalidade, continua-se o prazo como se ele não tivesse, né, esse delay de 60, 90 dias. Então, são várias situações que permitem que o poder público municipal, e aí quem decreta a situação de emergência é o município. O Estado também pode decretar, e aí é o que a gente chama do efeito guarda-chuva, quando você tem uma situação que afeta diversos municípios, e na sua maioria dos municípios tem a mesma característica, então você decreta a situação de emergência. É um negócio mais raro, né? Isso. E aí, quando decreta a situação de emergência, para decretar, mais uma explicação, você precisa ter 2 danos e um prejuízo no mínimo, que é para configurar a homologação e o reconhecimento. 2 danos. Dentro da configuração a gente tem danos humanos, pessoas afetadas, danos materiais, que são os danos às estruturas, e danos ambientais, que são os danos ao meio ambiente. E você precisa de 2 prejuízos, no mínimo 1, que tem a característica com o desastre, que são os prejuízos econômicos públicos, que aí são todas as estruturas públicas que sofreram o dano e elas têm um prejuízo financeiro, e o prejuízo econômico privado, que são todas as estruturas privadas de indústria, comércio, agricultura, serviços, que é afetado pelo desastre. Então, para que haja a situação de emergência, você tem que ter 2 danos e um prejuízo no mínimo para que haja a homologação e o reconhecimento por parte do governo estadual e do governo federal. E são várias nomenclaturas, né? Tem essa de emergência, tem a calamidade pública. A calamidade pública é um pouco mais... É mais severo. O que né? muda, né? A calamidade pública é quando você tem mortes, quando você tem óbitos em decorrência do desastre. Certo. Então, muitos municípios chamam, eu vou decretar a situação de calamidade pública pela estiagem. A gente não conseguia configurar, por quê? Porque naquele momento você não tinha óbitos em decorrência daquele desastre de estiagem, ou seja, morte de pessoas por falta de água, né? Ou por ingestão de água de má qualidade que gerou um óbito disso. Tem que ser morte humana. Sim. Tem que ser humana. Tem que ser de pessoas. Por exemplo, né? animais morrendo por falta d'água, não... Não, são danos humanos, né? O dano é configurado como danos humanos. A morte de animais é considerada prejuízo econômico privado.
Que daí Entende? enquadra nessa outra... Tu imagina que uma vaca, um porco, ele tem um prejuízo econômico. Né? Então ele não é configurado dentro da questão do dano humano. E isso são algumas prerrogativas que a Defesa Civil estruturada, ela também pode solicitar recursos. E aí que abre-se o excedente. Né? Então quando eu tenho essa condição, a Defesa Civil Santa Catarina, eu tenho falta de água. Decretei situação de emergência. Ok, qual que é a tua falta de água? Olha, eu tenho falta de água para abastecer alguns locais. Então, foram fornecidos reservatórios de água para fazer a captação e a reservação maior. Ou seja, aquele problema que tinha só um pouco de água, então se eu reservo, eu consigo ter mais água. Mas tem um local que não tem água. O que o município que decretou a situação de emergência consegue? O kit água limpa. Eu quero um caminhão-pipa. A gente criou um kit, isso a gente fala que criou porque foi uma ideia nossa, onde que você colocou 2 caixas de água e uma motobomba numa caçamba da prefeitura. Então hoje um caminhão-pipa, 500, 600, 700 mil e demorando 45 dias para entrega. A caixa de água, né, com motobomba, em 2, 3 dias no máximo a gente entrega e você consegue fazer o transporte de 10 mil litros de água potável, e aí, né, é importante dizer que a Vigilância Sanitária faz um acompanhamento, Vigilância Sanitária Municipal, faz um acompanhamento da qualidade dessa água, faz o cloramento dessa água, faz o tratamento dessa água quando se recebe. E isso é uma situação emergencial. Então, o que você tinha lá, uma necessidade de um caminhão específico, hoje todo município tem caçamba, né? E eu digo todo porque todos os municípios têm caçamba, porque é uma demanda, uma necessidade, você coloca as caixas d'água. E aí, quando você foi para nível federal, que você pediu reconhecimento, aí você tem um aporte de recursos, e como aconteceu na situação da estiagem, um aporte de recursos financeiros para aquele caminhão que estava transportando com as nossas caixas de água, tivesse o diesel dele sendo custeado pelo governo federal para o transporte específico de água. Isso é interessante dizer assim, específico para a situação configurada de emergência, né? Mas eu quero levar 2 cargas de terra. Não, isso não pode, né? Você está configurado para isso. Então, é esse precedente que se abre. Então, esse é um precedente legal. Perfeito. Muito bem explicado. A minha pergunta antes era em relação às construções. Essas construções, a gente estava falando de rios aí, casas próximas a rios, próximas a encostas, risco de deslizamento, assim. Qual que é a competência da Defesa Civil em relação à interdição, digamos assim, ou ao próprio impedimento de uma eventual construção numa área dessas? Então, a Lei 12.608, que é a lei de 2010, ela traz para nós a realidade de quais são as ações e as fundamentações de defesa civil. E lá no artigo 6º ela fala das competências da União, no artigo 7º do Estado, no artigo 8º do município e no artigo 9º de ambos, né? E dentro dessa configuração, uma das ações de defesa civil, seja no artigo 7º estadual, seja no artigo 8º, né, municipal, é o mapeamento de risco dessas áreas. E Santa Catarina, de novo, sai na frente. Nós somos o único estado que possui mapeamento de risco dos 295 municípios catarinenses. Nós somos o único estado que possui essa realidade. Então, hoje, todos os municípios catarinenses sabem aonde estão suas áreas de risco para inundação, né, e para deslizamentos. Então, essa é uma das principais funções que se tem. Quando você fala de defesa civil, a nível municipal, e aí a gente tem que entender que a Defesa Civil Municipal é o poder público municipal, né, porque ela faz parte do poder público. Uma das ações é identificar as áreas de risco, mapear as áreas de riscos e, dentro da situação, verificar condições de mitigação, lembra que eu falei, né? Mitigar o risco, ou ofertar ou possibilitar a oferta de moradias e, vamos dizer assim, realocação para moradias em área segura. Então, hoje, uma das competências disso é a realocação. E aí nós temos o programa Casas Modulares, que vem numa situação de desastre, ainda nós não temos a questão financeira para a prevenção, que seria nesse momento, fazer isso. Qual que é o grande problema, Jonathan? Hoje a gente sabe o que tem. O maior problema que tem é que esse número aumenta. Porque, infelizmente, em alguns locais, em diversas situações, aumenta-se o número de pessoas que vão para a área de risco. Aumenta-se o número de residências que são construídas na área de risco por desconhecimento, por não fiscalização, por N fatores que são colocados. Negligência, às vezes, né? Exato. E é difícil porque, lembra lá no início que eu falei, uma política pública,
né, da questão de gestão do risco. Ela entra com a questão de você ter plano diretor levando em consideração áreas de risco, de você ter, né, um zoneamento urbano levando em consideração áreas de suscetibilidade de risco, áreas de perigo, né, que é uma outra característica, e que você tem que também estar pensando em retirar essas áreas de risco, minimizar essas áreas de risco, ou, acima de tudo, tratar essas áreas de risco, que é a questão da mitigação. Então, hoje, como Defesa Civil, mapeamento, identificação e mitigação do risco, não havendo mitigação, a retirada. Mas não é uma situação tão simples, tá? Para que você tenha uma ideia, hoje a gente vem com o projeto a nível estadual, que daí cabe à Defesa Civil a nível nacional e estadual apoiar, né? Mas a grande demanda hoje, né? Eu não lembro o número certo do estado, mas é um número bastante grande de áreas de risco que nós temos, principalmente para inundação e para deslizamento. Uhum. E aí a Defesa Civil, ela tem a competência, digamos assim, de impedir, ou ela simplesmente, acaba sendo um órgão instrutivo, consultivo, assim, que vai instruir algum outro poder, o poder público ou o judiciário, enfim, para tomar determinada atitude? Isso. Então, compete ao plano diretor definir essas áreas e definir as ações. E aí entra, né, nos municípios que não tem o plano diretor, o Código de Obras e Posturas, que iria trazer as regras, né, desse ambiente. Mas isso deve ser entendido que é um trabalho conjunto, não é um trabalho somente de defesa civil. Nós temos que entender que existe hoje um setor, né, de habitação, existe um setor de fiscalização de obras que não deve permitir que isso aconteça. Então, a fiscalização é direcionada ao setor público através do seu órgão de fiscalização de obras, até através do seu órgão de habitação, e a Defesa Civil ela tem o papel de mostrar, de dizer essa área é área suscetível, essa área é área de risco, e aqui a gente não tem, né, a possibilidade de construção. Então você vê que é um trabalho de colegiado, como várias ações de Defesa Civil são trabalhos de colegiado, mas essa principalmente precisa ter essa implementação de todo o setor público, porque vamos lá, eu tiro a pessoa da área de risco, para onde que ela vai? Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, muitas vezes, né, quando a gente falou, a pessoa mora, né, próximo do rio, no centro, né? Sim. É fácil, é cômodo, né? De repente eu tiro ela, e aí existe um problema de assistência social, como aconteceu, né, em alguns outros estados, que é uma segregação. Eu tiro aquelas pessoas dali e coloco num bairro longe, esquecido, sem estrutura de educação, saúde, nada. Isso não pode acontecer. Eu tenho que entender de que forma eu vou fazer essa realocação de uma forma humanitária, com atendimento às necessidades de escola, de saúde, de próprio comércio. Você tem que visualizar tudo isso que seja adequado para aquele ambiente. Então, o problema ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é simplesmente realocar pessoas. É o processo de você ver uma urbanização que aconteceu muitas vezes desordenada no passado e que hoje vem sofrendo os seus danos, vem sofrendo os seus, digamos assim, os seus problemas, né? E que precisa ser, né? As consequências precisa ser muito bem pensado, precisa ser muito bem planejado. E por isso que as ações de defesa civil elas precisam ser implementadas nos vários setores, trabalhando de forma colegiada para responder a isso, né? Não é uma resposta simples, é uma resposta além de cara, ela envolve toda uma questão social, psicológica das pessoas que estão ali, mas é fundamental e necessária. Às vezes as pessoas estão ali desde o início da vida, né? Nasceram ali, crianças, jovens, adultos, se criaram ali. Conhecidos, amigos. Às vezes a residência, a moradia já não é de uma segunda geração, de uma terceira geração. Exatamente. Né? E assim, porque antigamente não se existia esse tipo de estudo, né, Peri? Exato. E hoje então é uma situação bem delicada mesmo, né? Que às vezes é praticamente impossível de ser resolvida, né? E aí que fica na torcida para que algo não aconteça, né? Mas aí que tem os dois lados. Ou eu retiro as famílias, ou eu crio outros mecanismos para mitigar. E aí tem que ser entendido assim, ó, o que eu não consigo mitigar, aí sim eu tenho que tirar. Por quê? Porque aí existe o risco da vida, existe todo o risco patrimonial. Então isso é uma coisa que tem que ser implementada, tem que ser cuidada, tem que ser pensado. Por mais impopular que seja, né? Exato. E aí eu digo assim, né? Hoje uma das coisas que não é vista, e quando você fala de impopularidade, só se vê a retirada. Mas nós temos que entender todo o risco. E aí, quando se faz uma ação dessas, tem que ser implementada uma seguinte forma. Isso é uma ação de defesa civil, de proteção da vida ao cidadão,
que está tirando ele de uma área de risco e está colocando ele numa condição adequada. Porque assim, ó, a gente conhece, a gente fala com as pessoas que moram no risco, mesmo tendo a percepção pequena, começou a chover, eu não durmo. Eu sei que vai subir a água. Eu sei que o barranco aqui, ó, começa a descer pedrinha. Eu não consigo, né, tirar o olho dessa situação. Então as pessoas sofrem um impacto psicológico muito grande. Não é simples, não é fácil. E vamos lá, e muitas pessoas estão ali por falta de condições. Então, o planejamento urbano bem feito precisa ser implementado, precisa ser repensado. E, acima de tudo, nós temos que hoje entender que o tratamento das áreas de risco é fundamental. Indiferente de ser popular ou impopular, indiferente, né, da situação, é uma necessidade que nos próximos anos precisa ser trabalhado. Por quê? Com o aumento dos desastres, o aumento, né, dos problemas que a gente vai estar vendo, consequentemente, isso vai afetar nossas populações, não só aquelas dentro do rio, né, mas as populações que estão na área de risco como um todo. Baita papo, baita conversa aqui no nosso Fala Mais hoje, né? Então, a gente só tem a agradecer aqui a vinda do Peri, né? Obrigado pela presença no nosso podcast e vamos contar contigo aí para outras vezes também, porque certamente não esvaziamos aqui os assuntos relacionados à defesa civil. Muita coisa a ser tratada, né? Tem muita coisa, com certeza. O pessoal, inclusive, pode deixar nos comentários aí dúvidas para que a gente possa abordar no próximo programa, né? No próximo podcast. Peri, muito obrigado aí pela vinda e também pela aula, né? Exato. Por todos os ensinamentos aí repassados para nós e para o público que está acompanhando o Fala Mais. Cara, eu que agradeço, assim, de uma forma muito especial, carinho, né, que fui acolhido. É um prazer poder estar falando com vocês. Isso que a gente faz é prevenção, é levar as pessoas a terem, né, um pouquinho mais do conhecimento do que são as ações de defesa civil e, consequentemente, né, a sua autoproteção. E nós temos dentro da defesa civil diversas hashtags, mas uma delas diz que juntos somos mais fortes. Então, isso daqui é um trabalho que vai sendo fortalecido e que a defesa civil somos todos nós. Então, muito obrigado mesmo pela possibilidade de estar conversando com vocês. A gente que agradece. O Jonathan já fez os agradecimentos para ti, né? Então, muito obrigado. E obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo, essa aula, como o Jonathan disse, com o Peri. Curte o vídeo. Professor de geografia, né? Professor. Curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui no YouTube, e principalmente compartilha esse conteúdo aí com teus colegas no WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais, pra gente disseminar esses ensinamentos que tivemos aí na última hora. Beleza? Obrigado e até o próximo Fala Mais. Pessoal. Até mais. Obrigado, Peri.